Começando hoje um episódio do Talks especial. Todo mundo vai acelerar comigo aqui hoje, porque aqui no podcast do Cist eu recebo hoje um dos principais pilotos da Copa Truck. Então, tomando um café comigo aqui nos nossos estúdios em São Paulo, meu amigo Ricardo Alvarez. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Cris, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, a todos que nos assistem aí no Cist Talks. Nos acompanhem pelas redes sociais também. É um grande prazer contar um pouquinho aqui da nossa história, um pouquinho do nosso dia a dia, né? Você sabe que é uma história que todo mundo tem muita curiosidade. Quando a gente ouve, quando a gente vê um piloto na televisão, seja de qual for a modalidade, vem muita dúvida, né? É um esporte, é uma competição. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer aqui muitas informações. A Copa Truck, né, que tem tudo a ver com esse nosso universo, segmento de transportes, de logística no Brasil. Então eu quero primeiro entender toda a sua história para a gente começar. Como é que você foi da oficina mecânica, que eu conheço da sua história? Exato. Como é que você chegou na Fórmula 1 dos caminhões, cara? Conta pra gente essa história até aqui. Cara, é um negócio muito interessante, porque Deus vai providenciando, né? Na verdade, tudo já está escrito e a gente aqui não sabe, né? O automobilismo de competição, para mim, sempre foi um hobby, sempre foi um lazer. Assim como tem gente que joga bola, vai pescar, joga pôquer, enfim. Para mim, era o automobilismo de competição. A Copa Truck era um sonho que talvez jamais eu iria alcançar, né? Isso na minha juventude, eu comecei já tarde no automobilismo, eu não sou de família tradicional no automobilismo, eu fui desbravando realmente. E a Copa Truck era um sonho para mim, assim como quem gosta de futebol, falar, porra, hoje eu posso jogar do lado do Neymar, por exemplo, né? E é o que eu vivo hoje. Então, assim, aconteceu de forma não despretensiosa, porque eu tinha, sim, a intenção, né? E no momento certo eu agarrei com unhas e dentes a essa oportunidade, e hoje eu tenho um baita orgulho de dizer que eu faço parte de um seleto grupo de 36 pilotos profissionais na maior categoria do mundo. Você já pilotava caminhão? Caminhão só de rua, de competição não. Eu sempre guiei carro de turismo, os carros menores, né? Carro com 1.200 quilos. Legal. E como é que chegou? Como é que você chegou lá? Cara, foi muito interessante porque a Copa Truck ela é oriunda da Fórmula Truck, da extinta Fórmula Truck. A Fórmula Truck ela faliu, né, em 2016. Em 2017 os pilotos se reuniram e falaram: bom, nós temos os caminhões, nós damos o show, vamos fazer o evento, né? Vamos montar aí o evento e tal. E começou isso em 2017. Em 2018 já veio o promotor do evento, que é a Mais Brasil, o Carlos Coll, que era antigo proprietário da marca Stock Car, e dali para cá veio profissionalizando. Com isso, o que acontece? Como eles reiniciaram todo esse processo, os custos ficaram mais atraentes. Isso estou falando de 2021, 2020, ou seja, 4 anos atrás. Hoje já alcançou o patamar e passou, inclusive, o patamar do auge da Fórmula Truck. Então, com esses custos mais acessíveis, eu comprei uma equipe, parte de uma equipe que estava desativada, e coloquei para rodar. E ali eu rompi uma barreira e consegui gravar ali o meu nome, literalmente demarcar um território. Hoje eu não tenho mais a equipe, eu vou te falar que foi uma experiência maluca essa, porque a gente sofre com a escassez de mão de obra no Brasil, né? E nesse setor, então, é pior ainda. Engenheiros já estão todos alocados, você não consegue formar pessoas, tal. Então hoje eu faço parte de uma equipe, eu corro para uma equipe. Qual que é a equipe hoje? Hoje é a Tiger Team. Ah, super legal. Você falou que começou tarde, né, no automobilismo. Quantos anos você tinha? Cara, assim, de competição propriamente dito, eu comecei com 25 anos. 25. Você está com quanto hoje? Eu tô com 52. Você tá de brincadeira? O que você tá tomando, pelo amor de Deus? 52 anos com cabeça de 20, viu? Isso é bom, isso é bom. Muito bacana. E eu iniciei, na verdade, é toda uma história de vida. Até esses dias, numa palestra, eu contei um pouquinho dessa trajetória. Eu, com 17 anos, já tinha meu carro. Então, eu sempre fui apaixonado por carro, né? Com 19 anos, eu montei meu primeiro carro de corrida, um carro de arrancada. Você é de Santos?
Eu sou paulistano, sou nascido na Zona Leste de São Paulo e moro em Santos já há alguns anos. Você mora em Santos. Tá? Exato, sou morador de Santos. E essa história tem a ver com o Santos, já estava lá? Não. A Truck veio quando eu já estava em Santos, tá. Mas nasceu quando eu já estava em São Paulo, toda essa paixão já vinha lá de infância, de moleque mesmo. Então com 19 anos eu tive a primeira experiência de pista mesmo, só que profissionalmente aos 25 anos. Sim. Exato. Então tem uma história aí de pouquinho mais de 25 anos já pilotando. Também. Exatamente. Ou seja, metade da sua vida você está pilotando. Cara, exatamente isso. Só que assim, eu nunca tive uma consistência, porque na realidade, hoje, o automobilismo no Brasil é muito caro, aliás, em qualquer lugar do mundo, né? O esporte a motor é muito caro. Então, eu tinha dinheiro naquele ano, eu competia. Eu não tinha dinheiro, eu não aparecia no autódromo. Então, assim, eu vim numa inconsistência nesses 25 anos aí, vamos dizer, de trajetória, que se somar deve dar uns 10, assim, mas foi muito intenso. Eu fui campeão, eu fui vice-campeão, com 11 etapas, eu participando de 8, eu fui campeão por antecipação. Caramba, que legal. Então, eu tenho uma trajetória bem legal ali. Agora eu preciso te fazer uma pergunta de curiosidade pessoal, quem está nos assistindo possivelmente também tenha, mas aqui é o Cris perguntando. Como é que é um caminhão em altíssima velocidade? Qual que é a sensação de ter algo tão grande? Cris, é surreal, porque assim, eu tenho uma experiência com carro de turismo, Fórmula eu nunca tive experiência, mas eu tenho um colega de equipe, por exemplo, que é piloto profissional, ele mora nos Estados Unidos, ele vive disso. E ele falou para mim, ele falou, Alvarez, não tem nada mais difícil de guiar do que um caminhão. Eu imagino. Até em uma velocidade normal já é difícil, né? Exato, imagina mais de 200 km por hora, né? E a questão ali é o seguinte, ele pesa 5 toneladas, né? Então, o deslocamento de ar ele é muito grande, é uma massa que se desloca muito rapidamente, né? Ele vai de 0 a 100 ali em segundos, que é um carro de rua, mais rápido que um carro de rua, que pesa 1.000 quilos, por exemplo. Primeira vez que você competiu, você se lembra do primeiro dia em que você, dentro de um caminhão, falou, agora eu estou competindo em velocidade? Cara, isso é muito novo, né? Porque como eu comecei com uma equipe própria, nunca ninguém me fez essa pergunta. Foi muito difícil, então eu fiquei ali uns 2 anos ali, sabe, penando mesmo ali, sabe, só marcando presença mesmo. E existem pilotos e pilotos. Eu conheço o piloto, e não desmerecendo ninguém, que vai lá para poder ficar para a posteridade, vai lá tirar foto e tal, e tá tudo bem. Sim. Eu sou um piloto que eu prezo em ganhar, eu quero sempre estar na frente, eu quero sempre estar incomodando, eu sou competitivo. E ali para mim foi uma prova muito dura, assim, sabe, porque eu não tinha equipamento para competir. Então, assim, esse ano, efetivamente, de 2024, eu assinei com uma equipe, que ela é uma equipe que é uma das maiores dentro da Copa Truck, se não for a maior em profissionais, tá? Então, hoje eu tenho condição, como já teve agora esse ano vitória, como já teve segundos lugares, pole position, tal. Então, esse ano eu tenho condição de brigar, não pelo título esse ano, mas numa construção para o próximo ano brigar pelo título da Copa Truck. De maneira ininterrupta, então, considerando esses momentos de pausa, sejam pelas questões financeiras ou por outros motivos. Profissionais, isso. Família. De momento de tempo ininterrupto, quantos são os anos agora? Deve dar uns 10 anos aí. 10 anos. Somado às temporadas, né, que eu participei de forma completa, uns 10 anos. 10 anos. E a experiência do administrar a sua própria equipe, a sua própria escuderia, durou quantos anos? Cara, 2 anos. 2 anos. Mas vou te falar que foi um desafio. Eu imagino. O que eu menos fazia era pilotar. Pois então, a parte que te dá mais prazer, exatamente, você deixa de fazer. Você tem que cuidar da vaidade, do ego das pessoas. O engenheiro, quando você contrata, ele vem numa condição de que, cara, se não funcionar, tô fora, e, sabe? Então, aquela coisa de construção, sabe? É muito difícil hoje você ter. Foi um sofrimento, foi 2 anos ali que não foi fácil. O automobilismo como um todo, assim como alguns outros esportes de elite, o golfe, o tênis, ele tem essa dificuldade do ego um pouco maior do que nos demais esportes? Tem. Eu vou te falar que existe. Eu falo por mim, tá? Eu sou um cara do dia a dia. Eu sou o Ricardo Alvarez na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e Deus me permitiu e possibilitou que eu estivesse realizando um sonho. Mas a grande maioria das pessoas não vem por esse lado e se acha os patenteados. Aí não é bem assim. De personagem de piloto e assim
se comporta, né? Exato, é uma minoria, tá? É uma minoria, principalmente na truck. Em outras categorias eu te diria que 100%, 200% é assim, é o intocável. Na truck é um pouco menos. Sem pesar o clima, mas aqui a gente sabe que quando você está em alta velocidade, é uma possibilidade. Já passou algum susto? Vários. Você já teve acidente? Vários. Agora, dia 13 de outubro, nós temos a etapa de Tarumã, né, em Viamão, na Grande Porto Alegre. E o ano passado, e para mim está sendo um desafio isso, porque o ano passado foi minha primeira corrida. Tarumã, para quem não conhece, ou para quem conhece, né, é uma das pistas mais rápidas, ou a mais rápida na média horária do Brasil. E Tarumã, ela não tem uma área de escape, né? A área de escape é o asfalto, e você saiu do asfalto, você vira passageiro, como a gente fala, e ela não tem uma área de escape. Tanto que hoje tem uma curva lá, que é a curva 9, que é a responsável pelos acidentes mais feios, acho que no automobilismo, essa curva 9 de Tarumã. Estão aumentando esse raio para tentar evitar que os impactos sejam absorvidos de forma menos violenta, né? E o ano passado, no primeiro treino livre, na terceira volta do primeiro treino livre, eu peguei a grama ali, a pista ainda estava fria, um pouco úmida até, eu peguei a grama e virei passageiro, que é a linguagem que a gente usa no automobilismo, e arrancou a cabine. Caramba! Eu bati de uma forma que arrancou a cabine, eu fiquei pendurado no cinto de segurança e de cabeça para baixo. Não conseguiu competir? Não consegui, entortou chassi e tal, não tinha condição de reparar o caminhão para a corrida. Cara, fiquei pé da vida, antecipei meu voo, mas assim, comigo mesmo, entendeu? Embora é uma responsabilidade, do piloto, mas, cara, eu me preparei, eu treinei para aquela etapa, eu fui conhecer a pista antes que eu não conhecia, e acabou acontecendo, mas enfim, passou, e agora é vida nova. Tô indo para essa etapa de peito estufado e para brigar ali pela vitória. Você sabe que a gente tem um script que, em geral, a gente não segue, né? Porque o bate-papo vai fluindo, então, por óbvio, a pergunta aqui está fora do script. O psicológico do piloto, queria que você falasse um pouquinho sobre como você trabalha o seu psicológico, porque é isso, né? Uma eventualidade que te tira de algo que é o seu sonho, só que no ano seguinte você tem que voltar para o mesmo local em que você correu um risco de vida. Então, como é trabalhado o psicológico do piloto de alta velocidade? Cris, eu levo isso de um ponto de muita vantagem, assim, sobre, não vou dizer todos, mas alguns pilotos. Eu sou um cara muito tranquilo, eu sou muito sereno, eu sou muito cerebral, né? Então, isso no dia a dia, tá? Até por força da minha profissão, da minha história de vida profissional, eu sempre tive que ser um cara sereno, entendeu? Para ter o poder de decisão mais certo possível, mais sensato possível. E no automobilismo não é diferente. Então, assim, eu transponho de uma forma muito saudável isso tudo, não crio traumas, e a serenidade na hora da competição é determinante. Que você imagina, você está ali a 200 km por hora, 180, não importa, só que você está ali com meia dúzia de caminhão do teu lado, e você tem que achar um espaço, ou seja, você tem que analisar e sentenciar. Você não tem ninguém por você naquele momento, e se você tem o cérebro ali bacana, oxigenado, a decisão ela vem de forma mais assertiva. Antes da carreira totalmente de piloto, você trabalhou entre sair da oficina, pilotar e agora só piloto, você teve também uma carreira nesse meio tempo, né? Quais eram as tuas áreas? Cara, eu sempre fui dador, né? Até esses dias a gente estava numa palestra, ainda foi comentado isso daí. Por que dor, né? Porque tudo vem com a palavra dor, né? O vencedor, dor, o ganhador e o empreendedor, né? E eu toda a vida fui empreendedor desde garoto. Não foi por opção. Eu costumo dizer que isso aí foi uma missão que eu tenho, né? Voltado ali no plano espiritual. Então, eu sempre tive atividades de adrenalina, né? O comércio é um desafio, o comércio é uma adrenalina, né? Eu fui do comércio varejista, de automóveis, caminhão, eu fui da indústria, de compra e venda de caminhão, compra e venda de automóveis. Eu fui da indústria, fabricava peça para caminhão, capu, polaina, para-choque, enfim. Então, a minha vida toda eu fui de desbravar, que é o desbravador, né? E o transporte rodoviário, ele sempre me seguiu. Eu sou de família de caminhoneiro, meu irmão, meu pai, e eu tinha uma atividade, e em paralelo eu tinha caminhão. Eu tive buffet infantil, que foi o caso, e tinha tinha caminhão.
E o transporte, hoje eu sou transportador rodoviário, né, é o meu core, é o meu ganha-pão, é onde eu levo o arroz com feijão para casa através do transporte rodoviário do lado profissional. Eu sempre fiz o transporte do lado autônomo e hoje não, já há alguns anos, há 12 anos, do lado de dentro do balcão. Muito legal. Eu anotei, né, eu vou usar isso para sempre. O ser empreendedor é uma missão. Eu acho que tem um dom, tem a missão, tem a entrega, tem a dedicação, tem a resiliência. Empreender no Brasil, especialmente, é uma missão desafiadora. E você, com a visão empreendedora que tem, transfere isso para a sua atuação como piloto também. Aqui eu vou abrir um parênteses para contar um pouco para vocês e ouvir do Ricardo, claro, a maneira com a qual o Ricardo trata os seus parceiros, os seus apoiadores, os seus patrocinadores, entregando valor estratégico para aqueles que estão com ele na Copa Truck, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa visão de fato. Qual é que foi a frase que você usou comigo? No fim de tudo, ainda tem corrida, a né? cereja do bolo ainda é que tem corrida dentro daquele ambiente de competição. Na realidade, a Copa Truck ela tem um pacote de mídia muito interessante, assim, né? Ela tem uma entrega muito boa. Só que o empresário brasileiro, ele é muito imediatista, né? Eu me coloco no lugar, ele coloca o dinheiro aqui, ele investe aqui, quer saber quanto ele vai retirar ali na frente, né? Então, o apelo institucional, ele aconteceu nos primeiros 2 anos. Já o ano passado, em 2023, eu entendi que eu precisava promover para esses patrocinadores, parceiros, que fizessem negócio, né? E vou falar assim, que hoje eu tenho um ecossistema que me segue, né? Que eu acabei criando esse ecossistema de redes, de empresas relacionadas e correlacionadas ao transporte, que é o meu dia a dia, que estão satisfeitos, ativando não só a marca, mas ativando o produto do cliente dentro do ambiente de corrida e fora, que é o meu dia a dia. E né, a brincadeira do que também tem a corrida ali no final é justamente por isso. Você está num ambiente que te gera tanta oportunidade que a corrida é um entretenimento para coroar, né, para ser de fato a cereja desse bolo. E isso é uma estratégia que as marcas cada vez mais têm entendido, né? Você vê os grandes festivais, você tem ativações das marcas o tempo inteiro, e com a Copa Truck, e enfim, contigo não é diferente, porque quando o dono do canal, no caso você, o dono do carro, o competidor, entende essa estratégia, é muito mais assertivo para todos os que estão ali relacionados, né? Exatamente. E usando a figura do piloto, né? Essa ficha ela me caiu ano passado, agora, inclusive. Obviamente, isso é aliado ao dia a dia, né? A construção que você faz na vida, né? De credibilidade, enfim. A figura do piloto hoje, ela é uma chancela de autenticidade. Então eu apresento o A para o B e digo, faça negócio entre si, e ali o A vai me escutar e o B da mesma forma, entendeu? Então, hoje, na verdade, a gente navega nesse viés, e assim, e de verdade, levando muita solução para os parceiros. Eu, como eu falei, eu sou transportador no meu dia a dia, eu sinto a dor do transportador, então eu atuo de uma forma muito direta, sabe, muito eficaz. E no seu caso, especificamente, você é mais do que o piloto. Sim. Como você disse agora, você é um elemento, você é uma parte do segmento, você é um transportador, então você sabe que você não vai apresentar alguma coisa que não seja boa para alguém que, assim como você, precisa de soluções boas. Então isso faz toda a diferença no seu caso, né? Exatamente. A ponto que, muito de encontro com isso, eu tenho fechado já para 2025, embora já estou esse ano já divulgando a marca. É uma marca de pneu importada que está vindo para o Brasil para fazer frente às primeiras linhas. Legal. E o CEO da empresa, ele falou para mim, ele falou, Ricardo, a gente precisa de um embaixador aqui no Brasil do pneu. Eles estavam conversando, sem citar nomes aqui, um piloto profissional, e ele falou, pô, bacana, o cara entrega na pista e tal, mas e o dia a dia? O que ele faz na segunda-feira? Na segunda-feira ele pega o avião e vai para a pista, vai viajar, ele está na pista, e você é o cara que se comunica com o nosso produto, né, com o nosso cliente. Então, isso colabora muito mesmo. Isso, eu estou falando de um produto, tá? Mas tem, como eu falei, um ecossistema hoje que eu acabei criando involuntariamente, que leva a solução e atende e ameniza a dor desse transportador. Muito legal mesmo. Queria te fazer uma pergunta, voltando brevemente para o assunto anterior, né? Você comentou que é filho de caminhoneiro.
Você acha que não sei se seu pai está entre nós ainda ou não. Não, já se foi. Já se foi, então. Já. Saudades e um abraço. Exato. Ter sido filho de caminhoneiro, ser filho de caminhoneiro, foi determinante para você estar aqui hoje, onde você está, com toda essa construção nesse ecossistema? Cris, é o tal da faculdade da vida, né? É o cursar a faculdade da vida. E eu cursei essa faculdade, né? Eu te digo que não só para o sonho, né, que hoje eu realizo, né, e estou realizando, mas como para o meu dia a dia, né? O transporte rodoviário, ele perdeu um pouco aquela essência raiz, sabe? O filho do empresário que era caminhoneiro, que montou uma empresa e tal. Então, hoje, o empresário brasileiro, não de um modo geral, ele não conhece do caminhão um pneu, né? E eu tenho esse conhecimento na raiz, na essência. Eu fui para a estrada, eu não precisava, mas eu fui para a estrada para saber como que era, como que funcionava, o porquê de algumas coisas. Então, isso ajuda muito no dia a dia, o conhecer, sabe, ter o conhecimento técnico do produto, das estradas, ou seja, de tudo aquilo que performa no dia a dia. Você vivenciou de fato aquilo, né? Você aprendeu na prática. Exatamente. Não existe maps, não é uma teoria. Eu fui de encontro com a realidade. Muito legal, muito legal. Agora sim, vamos voltar para a Copa Truck? Eu só claro. fiquei com essa pergunta. Hoje, piloto, qual que é o principal ou os principais desafios para um piloto, especialmente quando a gente volta para o assunto de um caminhão de toneladas, né? Sim. O que você olha e você fala, cara, eu preciso superar isso? Eu vou te falar que não na competição propriamente dito, mas o difícil é entrar numa competição dessa. Claro, você tem um nome, eu dividi vaga com 8 pilotos esse ano. E eu disputei vaga com piloto de nome, renomado e tudo mais. Exatamente. Então, assim, é difícil de entrar? É difícil. Agora, eu diria que o maior desafio, que é mais difícil, é você se manter, né? Porque os custos, como eu falei, são altos e você tem que ter uma entrega satisfatória para o teu parceiro para poder ter a renovação, né? Isso é o dia a dia. Dentro da pista, não existe N dificuldades, mas todas essas daí, ela é o hobby, é o lazer, aquilo é o prazer, né? É o desafio do esporte. Exato, é simples. Agora, o desafio maior realmente é você se manter, sabe? Quando você traz companhias grandes, como é o meu caso nesse ano, a responsabilidade ela aumenta, né? Em todo tipo de entrega, não só pista, como bastidores e no dia a dia. Você sabe que, em geral, é isso, né? Para o ator, o desafio é o bastidor, não é o palco. Para um músico, a mesma coisa. Para um empresário, o desafio é a gestão, é a carga tributária, não é o entregar o produto. Para o piloto não está na pista, né? Ele está fora da pista. Exatamente. Isso se aplica muito, né? Eu tenho muitas histórias, não, muitos casos reais de que o mundo ali da competição, do automobilismo, ele se conversa muito com o dia a dia, né? Eu costumo dizer que na competição, né, na corrida, você tem muito mais frustração do que alegria. Você imagina, eu falei aqui de 36 pessoas, né, 36 pilotos. Todos buscam o primeiro posto, o primeiro lugar. Então, quando realmente ganha, tem que, né, vibrar demais. E o dia a dia é isso, é resiliência, né? A gente trabalha muito isso na pista, né? Aprender a lidar com as frustrações, buscar cada vez mais a resiliência e com um sorriso no rosto, né? Porque você tem pessoas apostando em você ali. E você consegue lembrar, se não todos, os principais títulos da carreira? Sim, cara, eu ficaria aqui muito tempo falando sobre isso. Conta alguns, conta alguns. Eu, em 2009, eu virei para o meu preparador, foi meu primeiro título, e eu falei, olha, Fernando, aqui de São Paulo, falei, cara, eram 11 etapas, eu falei, eu tenho dinheiro para 8 etapas, e eu quero ser campeão. Você tinha que adiantar esses pontos, né? Exatamente, eu quero ser campeão. Eu falei, eu vou fazer minha parte dentro da pista, eu preciso que você me entregue um equipamento saudável, um equipamento resistente, e eu quero ser campeão. Isso está no Google, tá? Você coloca ali Ricardo Alvarez, Estoque Paulista, vai aparecer várias matérias. Eu fui campeão na 7ª etapa, das 8, na 7ª etapa eu fui campeão, ou seja, por antecipação. Né? Exatamente. Era o que tinha, exatamente. E a última etapa do ano eu já era campeão e ganhei a corrida. Não precisava de nada disso, eu ganhei a corrida. Legal. Então foi um ano, assim, sensacional. 2009. Em 2013, aí parei 10, por isso que eu te falo de inconsistência. Eu não tinha patrocínio, verba para 2010, fiquei fora 10, 11 e 12. Tá. Em 2013, consegui ali juntar ali um valor
e fui para a pista, na mesma condição. Ainda estoque, né? Ainda a pista Exatamente. carro de passeio. Stock Car. Porque assim, o campeonato regional, que é Interlagos, são os carros do campeonato brasileiro que vêm para o regional, para o paulista, né? Legal. E foi uma situação muito parecida com 2009, em número de etapas que eu participei, só que eu fui vice-campeão nesse ano. Eu não fui campeão por uma pane seca. A pane seca, para quem está nos assistindo, é quando acaba o álcool, né, no caso, o combustível do veículo. Só que assim, o meu acabou na linha de chegada. Acredite, linha de chegada. Caramba! Na linha de chegada. Tanto que eu fui vice-campeão por 2 pontos. Como você mesmo disse lá no começo, é porque estava escrito que neste ano você teria que ter sido o vice-campeão. Exato. E, cara, e foi muito bacana, muito interessante, porque foi um ano de muita dificuldade na minha vida. Esse ano foi quando eu entrei realmente, profissionalmente no transporte, eu saí do comércio, que nessa época eu estava com compra e venda de caminhões, e eu passei uma dificuldade financeira muito grande. Assim, em 2013. Eu já estava em Santos, para você ter uma ideia, o treino é sexta, sábado é o classificatório e domingo é corrida. Eu não subi a sexta-feira porque não tinha dinheiro para gasolina, cara, é loucura isso. Aí eu falei, vou economizar esse dinheiro, pedágio e tal, e fico por aqui. Não dormia em hotel, voltava para casa tal. E com tudo isso daí, com todos esses desafios, o automobilismo ele foi o combustível para mim superar essa dificuldade financeira que eu tive na vida. Muito legal, muito legal. E os mais recentes? Cara, os mais recentes foi agora, esse ano, em Goiânia, na segunda etapa do campeonato. Eu venho perseguindo ali a vitória, né? Aquilo que eu te falei, eu sou um piloto que eu preciso estar na frente, ou pelo menos incomodando os caras, se não for ganhar, não para fazer um número. E Goiânia, eu vim ali no segundo lugar, e dentro da Truck tem algumas regras, né? Uma delas é baseada no SG, a emissora de poluentes, então a gente é penalizado por isso, a gente tem um controle sobre isso, você não pode exceder um número de emissões durante a corrida. E eu vim ali cadenciando a corrida e com o segundo lugar garantido. Na última volta, na última curva, o meu adversário, ele sobrou, né? A gente fala sobrou porque ele errou um pouco a curva, sabe, o ponto da curva, e eu via a possibilidade de ganhar a corrida. E eu já tinha, o limite são 5 bolinhas que são as emissões que os aparelhos pegam na pista. E eu vinha no limite já. Se você acelerasse para ultrapassá-lo, exatamente, você estourava. Exatamente. E eu tinha 4 bolinhas naquela curva. Eu falei, aí entra o espírito de competição. Eu vou passar e vou ganhar a corrida. Deu a 6ª bolinha na faixa de chegada. Assim como a pane seca, deu a 6ª bolinha, então eu ganhei, mas não levei. Entendi. Tá, mas foi uma emoção assim, porque na pista eu ganhei. E ainda tem etapa esse ano? Tem. Nós temos 3 etapas, nós temos Tarumã dia 13 agora de outubro, nós temos, não lembro a data agora, em Minas Gerais, em Curvelo, e a última etapa em Goiânia novamente. Goiânia de novo. Agora você volta para lá com as 5 bolinhas. Exatamente. Conta uma coisa, quem está contigo, quem são seus apoiadores hoje, patrocinadores, quem está com o Ricardo? Tá, hoje eu tenho alguns parceiros, né, como eu falei, os patrocinadores, aqueles que acreditam realmente no projeto. Um deles é a Golden Sat, é uma empresa aí líder de mercado, qual os represento no dia a dia. Risking, que é proteção para terceiros. Eu tenho a Transdesk, que hoje, muito recentemente, isso tem 15 dias, eu comprei a franquia Master deles para representá-los em São Paulo. A Transdesk, ela era uma associação que foi reconhecida pela SUSEP e virou uma seguradora. Que legal. Então, hoje eu tenho o estado de São Paulo como uma franquia Master, né? Por isso que eu falo que do esporte acaba trazendo alguns negócios, né? São desdobramentos, né? Aí eu tenho a Viston Log, que é de Santos, é uma empresa de transporte que transfere toda a indumentária, todo o ferramental da equipe para o Brasil inteiro, as carretas, enfim, faz o transporte. Eu tenho a BC Cargo também de Itajaí, que é uma transportadora do meu amigo Luiz Cunha. Deixa eu ver se eu não esqueço de ninguém. Tem uma galerinha. Preciso anotar, viu? Tenho a Real Riffer também, que é meu concorrente parceiro de negócio em uma outra solução logística que eu tenho no mercado. Cara, e basicamente é isso, ver se eu não estou esquecendo ninguém. Tem a Puma, Lajes Alveolar. A Puma é a única que não é diretamente ligada ao segmento de transporte. Ele é fabricante de laje alveolar, laje para grandes construções, sim, shopping centers e tudo mais. E ver se eu não estou esquecendo de ninguém, ninguém fica chateado. A Prelog, que é uma empresa do grupo Puma,
basicamente são esses aí os parceiros aí, a gratidão por todos. E eu faço questão de perguntar porque o esporte só acontece em qualquer modalidade porque há patrocinadores, porque há empresas ou empresários executivos que acreditam e incentivam. Então é muito importante destacar a crença deles no esporte e no quanto que isso traz de resultado, melhoria para a sociedade. Muito legal, parabéns. Exato, é honroso demais, né? As empresas que têm essa visão, e você fala do esporte, né? Mas movimenta ali a vida de centenas de profissionais o indireto é imenso, né? O direto já é imenso, e indireto, então, absurdo, assim, né? Então, isso de fato, e no Brasil, o empresário ele vem tomando essa consciência, sabe, de alguns anos para cá, tanto que estão abrindo novos autódromos no país, está tomando um corpo bem legal. Mas, assim, Ricardo, que legal falar contigo. O tempo passa voando acelerado, né? Como eu disse lá no começo. Queria te agradecer pela sua presença, foi excelente bater esse papo. Mas antes da gente encerrar, eu gostei muito de um paralelo que você traçou entre o piloto, entre a pista, entre a competição e a vida. Eu acho que esse aprendizado que todos esses anos, né, como piloto te trouxeram, é muito enriquecedor. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens aspirantes a piloto, né? Para aqueles que, assim como você, em algum momento da sua vida, pensaram, pô, eu queria muito estar lá, não sei se eu consigo, consegue, né? Então, o que você diria para esses jovens que são o Ricardo Alvarez do passado? Cara, que nunca desistam, né, de fato, que tenha um objetivo, seja ele qual for, e vista a camisa, né, sempre do empreendedor, né, que como eu falei, sempre vem a dor, nada é fácil, tudo tem um sacrifício, seja ele para você ter o teu sonho dentro do automobilismo, ou seja ele para você ter um sucesso na tua carreira, na tua vida profissional. Muito legal. Não desistir, nunca desistir. Nunca desistir. Muita resiliência, né? Que hoje é uma palavra que está muito em alta, mas é aguentar realmente as porradas da vida, saber lidar com os nãos, né? Eu costumo dizer para cada 20 abordagens eu tenho 19 nãos e um talvez. 19,5, né? Exatamente. Aí você tem que dar uma percorrida ali. Então realmente é persistir, acreditar, entregar para Deus que ele cuida de tudo no momento certo. Os planos são deles, não nossos. Muito bom. Está no Instagram, né? Piloto Ricardo Alvarez Oficial. Alvarez com Z, no final, oficial. Piloto Ricardo Alvarez Oficial. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pela sua presença, meu caro. Cris, satisfação. Para mim é uma honra estar aqui no X-Talks, elevando o nível aí da minha carreira, que o programa hoje me traz isso. E muito obrigado pela oportunidade e que seja a primeira de outras. Obrigado, foi uma honra. Com certeza teremos outras, muitas. Boa sorte nas próximas etapas. Agradeço também a você que nos acompanhou. Recebemos aqui um grande amigo, Ricardo Alvarez, piloto da Copa Truck. Trouxe as histórias inspiradoras de vida, especialmente para você mais jovem. Não desista. O X-Talks, como você também já sabe, é o podcast do CIST. O QR Code que tem aqui na sua tela te leva para toda a nossa comunidade, redes sociais, canais, conteúdos, WhatsApp e também para o Expo CIST, que é o nosso evento internacional que acontece em dezembro, em edição especial, comemorando 10 anos de história. Te encontro lá, te encontro aqui nos X-Talks nas nossas próximas edições. Deixo aqui um abração para você e até mais.